Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Hoje a gente recebe aqui a Roberta, quem é a manager, a coordenadora da natação da Fibratec. Então, se você quiser saber o- os bastidores da natação da Fibratec, fica ligado nesse episódio que até o final vocês vão entender como funciona tudo por trás da piscina da Fibratec. Robertinha, seja muito bem-vinda ao Papo de Fibra. Muito obrigada. Ela tá nervosa, tá, gente? Eu tô entregando aqui mesmo, porque quando a gente entrega assim, a pessoa vai Ah, relaxando é. e tal. Bom, antes da gente começar, vem aqui nosso momento gratidão. Você vai receber a nova caneca do Papo de Fibra, que é um oferecimento da Safra Invest, a nossa patrocinadora, né, oficial, e a Navon, que é diretamente ligada à Safra Invest. Então agora você já pode desbloquear aí sua caneca, colocar seu cafezinho para a gente ficar igualzinho aqui. Então vamos lá. Ciência que inspira, histórias que transformam. Vamos começar aí o episódio falando sobre a natação na Fibratec. Bom, Robertinho, fala para a galera como começou sua história na educação física, essa trajetória até aqui e até se tornar coordenadora da Fibratec Natação. Vamos lá. De formação já tenho aí mais de 15 anos na área. Não comecei na natação inicialmente, mas fui para a área do pilates, do funcional, até que surgiu a oportunidade de trabalhar na área da natação. Eu falei assim: "Ah, vou assumir, né, coragem", eu fui. E aí foi aonde eu comecei a fazer cursos, comecei a assistir aulas de alguns amigos, de algumas colegas de profissão e foi fluindo. Peguei as aulas, assumi, né, a responsabilidade das aulas, principalmente com a natação infantil, e fui me apaixonando, porque é transformador, né, você tá ali com a criança, ela chega com medo, outra criança chega acolhida, você acolhe, você ensina ela não só a nadar, mas ela entende que ela se torna corajosa quando ela vence aqueles medos, e isso foi gratificante. Então, e com isso eu fui apaixonando e hoje eu adoro o que eu faço. Dou aula para adulto também, mas o meu xodó, o meu maior amor, assim, é a natação infantil. A coordenação ela foi fluindo, né, com o tempo e na empresa que eu trabalhava anteriormente e assumindo responsabilidades, conforme o tempo vai evoluindo, você conhece a empresa e começa a assumir funções que às vezes não é sua, mas que vai ser pertinente ao seu trabalho, que vai melhorar tanto o meu trabalho quanto o trabalho da empresa. E foi fluindo até que eu recebi a proposta na área de coordenação, porque a gente já trabalhava fazendo eventos, promovendo planejamentos, alinhamentos e tudo, e fui para coordenação. Quando veio a situação da pandemia. E aí que a gente assumiu de fato que era coordenar, que a gente ficou praticamente era eu e uma amiga na época, praticamente ficamos com a academia na mão e conseguimos passar por esse desafio. Voltamos, passados um tempo, recebi uma proposta da Fibra. Rogério tá aqui, veio, me mandou uma mensagem: "Olha, tem oportunidade, né, e tal". Eu falei: "Ah, vamos fazer uma". Ele falou: "Ah, tem uma entrevista". Eu falei: "Vamos lá". Fui. Com medo, nervosa, igual estou aqui hoje. Fui. Foi uma conversa super tranquila, foi super acolhedor, porque, assim, antes, às vezes, eu participava de alguns cursos, né, que a Fibratec estava junto, aquele time de peso, todo mundo uniformizado, um dia eu vou trabalhar lá. Aí e tive a oportunidade. Fiquei meio receosa no início e tal, falei assim: "Gente, são 6 anos trabalhando no mesmo lugar, trocar o certo pelo duvidoso". Falei: "Não, vou vestir a coragem, né, de querer galgar degraus acima", e fui. E até hoje, já são 4 anos dentro da Fibra, e até hoje foi uma evolução muito grande. Eu já entrei como coordenadora, como professora, foi desafiador, porque os processos eram diferentes, era tudo muito diferente, mas estou aqui até hoje e evoluindo cada dia mais. Isso é bom você dizer, porque a gente vai chegar aqui, vai poder desvendar. Mais cedo a gente pôde fazer isso com o Fernando, que é o Fernandinho, coordenador das coletivas, né? E agora a gente vai poder fazer com você, porque quando as pessoas olham, olha só uma piscina e a aula rolando e parece tudo muito simples.
mas principalmente na piscina tem muita água para rolar debaixo da ponte, utilizando aí essa metáfora, né. Bom, por que que a natação tem um papel tão especial dentro desse ecossistema Fibratech? Então, falando sobre a natação dentro da fibra, né? A fibra preza pela qualidade de vida, para que as pessoas tenham, né, mais saúde a cada dia mais. E a natação é uma das primeiras atividades que a criança pode fazer. Então a gente já constrói desde cedo o hábito pela prática de atividade. Além de N benefícios, como melhora do cognitivo, do sono, da qualidade de vida do bebê de uma forma geral, porque hoje tem estudos que falam que a criança nasceu, ela pode ir para natação, desde que seja um ambiente todo voltado para aquele bebê. Não dá para ser uma piscina que todo mundo utiliza. Mas se eu tiver uma piscina especial, hoje eu tenho métodos que eu posso atender essa criança. Hoje, normalmente, a gente atende a partir do sexto mês, que é onde que os pediatras liberam por conta das primeiras vacinas, Uhum. para não ter risco nenhum para o bebê. Então eu acho que é isso, sabe, é a promoção da qualidade de vida. Além de gerar também já, né, esse bichinho aí do cuidar da saúde desde cedo, com, né, de forma prazerosa, de forma lúdica, que seja agradável para a criança vir, mas ao mesmo tempo a gente consegue também atingir outros objetivos, né, que são dos pais aí junto com as crianças. É, acaba sendo um espaço ali de transformação física, emocional e até familiar, né. Sim, sim. Porque engloba, né, a criança quando ela vem para natação, ela não vem sozinha, ela vem com a família. E eu vejo relatos, sabe, às vezes eu recebo vídeos, né, da criança lá no na praia com o pai e com a mãe. Isso é muito legal. Uma criança que às vezes te morria de medo, que às vezes não era um mo era não às vezes não ia ser um momento prazeroso para a família estar ali, porque a criança ia ter medo, ia chorar, e você Os recebeu pais os inseguros. pais totalmente inseguros, então você recebeu um vídeo onde a criança está se divertindo, o pai está se divertindo, a família como um todo está se divertindo. E não só nesses momentos, até nos momentos dentro da fibra também, porque a gente oferece atividade para o pai. Então, às vezes, o pai e a mãe vai levar a criança. Tenho casos aqui, por exemplo, que estão os dois filhos nadando numa raia, o pai e a mãe nadando na outra. Então, assim, eu acho que tem essa integração junto com a família, ela traz isso também. Tem algum momento marcante, assim, ou alguma história inspiradora dentro da piscina? Considerando esse processo, principalmente você que foi para o infantil, e considerando que mais do que ensinar a nadar, aqui na fibra eu sei que a gente ensina confiança dentro d'água. Sim. Então, você citou aí um exemplo que é bem legal, mas tem alguma história inspiradora, assim? É, tem histórias assim que é de ver no olhinho dela mesmo, quando ela vence o próprio medo, a criança que chega aqui, gente, eu tinha criança que agarrava no meu colo e não saía. E tensa mesmo na água, e você conseguir evoluir, você conseguir desenvolver. E um dia ela virar para você, ela não ter medo mais e virar para você: "Tia, eu quero ser professora de natação". Mas é Isso aí, assim, acabou, você não precisa receber, não tem dinheiro que pague, esse tipo de situação. Ou o pai também chegar para você e falar assim: "Olha, eu sempre tive muito medo de nadar, não tinha, hoje ver o meu filho nadando, se desenvolvendo, é a melhor coisa para mim". É bem prazeroso, sabe, é isso que motiva a cada dia, você tá buscando novos conhecimentos, tá melhorando cada dia a sua aula, atender, né, de fato é prazeroso atender, você tá ali porque não é só um trabalho, você tá ali porque você gosta, porque você sabe que você vai impactar a vida de alguém com o seu trabalho. o o que que você acha que diferencia a natação hoje na Fibratec de outras escolas? Hoje, não só a nossa metodologia, mas pelo acolhimento que a gente tem. A gente tenta da melhor forma possível acolher não só a criança ou não só o adulto, mas a família deles de uma forma geral. Trazer, né, pra gente, a gente está, né, com implementando a metodologia, nossos professores tiveram aí treinamento recentemente, então o intuito da Fibra é trazer mesmo essa metodologia, que além de acolhedora, ela vai, de fato, evoluir a criança não só na qualidade técnica dela, mas também no fato de socialização, de integração entre a família, entre a academia, essa tríade, né, academia, professores e a família. Isso é bem legal, a gente vê muito
Eu, por exemplo, que nado com a Antonella, né, o pai eu até me surpreendi, porque eu achei que ia ser mais mães entrando com os filhos, mas são mais os pais, muitas vezes, que entram, né, principalmente com os bebês, né. A minha tá com 1 ano e 8, mas tem ali bebê de 6, como ela começou, né, e aí tem bebês de 2 anos também. E aí eu acho que a metodologia traz essa segurança também de estar cada um alocado não só de acordo com a idade, né, vamos dizer assim, em meses ou em anos, mas ao grau de desenvolvimento, né. Sim, hoje a gente trabalha com o não o nosso principal fator para encaixar num nível não é a idade, e sim o grau de desenvolvimento, porque aí a gente consegue claro que a gente nunca vai conseguir ter uma turma homogânea, sempre vai ter um, né, com habilidades mais avançadas do que outras, mas a gente consegue ter crianças com habilidades mais próximas, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível para ajudar nesse desenvolvimento. Vamos aproveitar tentar explicar para o público o que torna a metodologia da natação, principalmente essa de que vem de anos sendo desenvolvida e agora concretizada e sendo aplicada efetivamente, né. O que torna ela uma metodologia de natação única, assim? É, ela foi estudada, né, foi estruturada já há um tempo, então foi embasada em estudos direcionados para isso. E o que torna ela, assim, única, que a gente cuidou com muito carinho, foi a questão dessa de trabalhar mesmo a individualidade de cada criança. Saber que cada criança, ela se desenvolve num tempo e num momento. Não adianta eu querer comparar a mesma criança de 9, por isso que a gente não faz o nivelamento por idade, que ela vai ter as mesmas habilidades do que outra. Cada criança tem sua particularidade. Ela aprende de formas diferentes, então a gente trabalha, né, com aprendizado de formas diferentes e respeitando essa individualidade, tá? Legal. E aí eu creio que exista né, o Aí a gente tem processo, né. sim. Como é que é esse processo de ensino para os diferentes públicos aí, considerando do bebê, passando pelo infantil, adulto até o performance? Então, a gente trabalha com níveis de desenvolvimento, cada nível desse desenvolvimento tem habilidades para serem adquiridas, tá? Dentro, claro, baseado dentro do cognitivo, do sensorial e das habilidades técnicas mesmo, que cada faixa etária ela tem condição de estar adquirindo. Então, a cada trimestralmente a gente faz avaliações, vê quais foram as crianças que conseguiram atingir essas metas e não são só metas técnicas, são fatores sociais, como que ela se comporta na turma, como que está o amadurecimento dela nessa turma, porque não adianta eu pegar uma criancinha de 2 anos e meio, 3 e querer avançar com ela, por mais que ela esteja, ela desloca, ela nada, ela mergulha, só que ela ainda não tem habilidade de ficar muito parada numa plataforma, onde ela vai entender um comando com mais facilidade. Então, não adianta, ela às vezes ela até tem habilidade técnica, mas ela não tem habilidades comportamentais para estar evoluindo para um próximo nível. Então isso é avaliado também. Então o professor faz essa avaliação trimestralmente, que a gente vai começar agora em dezembro novamente, e se ela atingiu, tiver, né, todas as habilidades, ela evolui para uma próxima turminha, o pai recebe, né, a criança recebe o certificado, o pai recebe o relatório de evolução, onde ela melhorou, onde que ela não melhorou. A gente tem aulas, né, que a gente vai fazer essa exposição para os pais, demonstrar, né, mais um demonstrativo de onde ela estava, para onde ela foi. E isso a gente cumpre com o papel de demonstrar para o pai, para o responsável, o quanto ela está evoluindo. E como que porque a gente precisa atingir 2 perspectivas aí, né, na área da natação infantil. Uma de ser prazerosa para a criança, mas ao mesmo tempo eu preciso apresentar a evolução para os pais. Então com isso a gente consegue, de forma lúdica, prazerosa, mas assim mesmo entregando resultado para os responsáveis. Esse é um desafio desde sempre, né, Sim, você unir a demanda do pai, da mãe e a demanda da criança. A demanda da criança
é a ludicidade, é o divertimento, é estar ali para fazer uma atividade que ela goste, que seja prazerosa para ela, que ela se divirta. E a demanda para o pai é que ela saia do estágio A para o estágio A mais, né? Que ela consiga evoluir, que ele perceba essa evolução, porque ele está buscando segurança no nado, segurança no ambiente aquático, principalmente nos pequenininhos. E depois, não, aí depois que ele vê que o filho já está seguro, ele quer ver o filho evoluir os nados, né? Exatamente. E como é isso a gente falando do infantil, correto? Correto. E quando a gente vai para adulto e chegando até a performance? Hoje, adulto, a gente tem, né, cada professor faz o planejamento do seu treino. E a gente faz assim, a gente às vezes tem iniciantes, é heterogêneo também, porque a gente às vezes não tem como, né, compilar em turmas separadas, por conta do horário que a pessoa tem disponível para treinar. Poxa, eu tenho 7 horas da manhã para ir treinar antes de ir para o meu trabalho. Então, o que que a gente faz? Adequação do treino. Por mais que a gente tenha um planejamento e um treino montado naquele dia, eu vou conversar com o meu aluno, ver em que grau que ele está de evolução dentro da natação e vou adequar o treino do dia para ele. Se for um iniciante, eu vou passar todas as técnicas, todos os exercícios que eu preciso dentro do que é pedido, proposto naquele dia, para aquele aluno. Então a gente sempre, por mais que eu tenha um treino geral, a gente sempre tenta o máximo possível individualizar o treino. E a gente tem performance também. Hoje a gente tem dentro da Fibra alunos que treinam para triatlon, para competições, né, da própria Rei Ra natação, Rei e ah, Rainha do Mar, de águas abertas, a gente tem. Então a gente tem professores hoje que atuam nessa área, que são especialistas, que praticam também o esporte, então entendem melhor. Então a gente tem também professores capacitados para estar atendendo todos os tem uma públicos. novidade aí que todo mundo esperava também, né, que dentro da Fibratec, que é a reposição de aulas, né. Vamos, vamos. Vamos aí agora a gente vai ter as reposições de aula direto pelo aplicativo, sem precisar passar pela burocracia que a gente tem hoje. Conversa com o professor, posso repor, posso. Ou teve época da gente não permitir mesmo isso, que era uma barreira, às vezes, de entrada para os alunos, ou uma insatisfação mesmo do nosso cliente. Poxa, imprevistos acontecem, Uhum. né? A gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade. Então, a gente vai fazer isso hoje, tudo pelo aplicativo. O cliente, no próprio aplicativo, vai entrar, fazer a desmarcação daquela aula. Olha, tive um imprevisto, não vou poder ir na Mas tem aula. um prazo, né. Tem, a gente pede aí até 6 horas de antecedência. Até para dar tempo do outro se organizar também. Porque às vezes é uma turma, por exemplo, tipo horário de 18 horas, 19 horas, é um horário muito cheio. Então, às vezes, eu desmarcando o meu horário, eu abro a vaga para alguém repor também naquele dia. Uhum. Então, a gente flexibilizou essa questão da reposição com algumas regras, né? 6 horas de antecedência, a gente tem você vai lá, desmarca a sua aula, vai abrir a grade de horário inteira nossa que a gente tem na natação, com os horários vagos, você vai poder marcar, agendar no melhor horário que convém. Você vai Uhum. conseguir fazer isso dentro, né, desde que Então tenha todos eles vaga. têm que estar com o aplicativo O baixado, aplicativo Fit lo baixado, logado. logado e, assim, a recepção tá ciente, pode passar na recepção, pedir ajuda, os professores também. Todo mundo Tem vai um estar. vídeo instrutivo também, né. Temos um vídeo instrutivo, a gente está fazendo tudo para estar atendendo da melhor forma, explicando tudo. E a gente limitou a 3 reposições, não dentro do mês. São nos 30 São dias 30 após dias a desmarcação, a né. desmarcação, exatamente. Então, olha quanta coisa bacana, né. Então a gente tem uma metodologia que foi extensamente estudada e que está sendo colocada em prática, escutando diretamente os pais, né, e os responsáveis, que era ajustar a demanda da criança junto com a demanda dos pais, com processos bem definidos, onde vai deixar cada vez mais claro para os pais com o que se esperar, alinhamento de expectativa, o que que é o método, né? Que isso é bem legal com essas avaliações trimestrais, as evoluções, os certificados que são muito legais também, né? Troca de toquinho também, né? Isso, a gente tá também com alguns projetos para implementar, eh, brindes, né,
e gamificação, por conta de tá frequente, não tá frequente, tá vindo, não tá vindo, porque isso é um fator que influencia muito também na evolução. Sim. Que às vezes o pai busca também a criança evoluir, mas a criança ela vem uma aula, falta 10 e isso é um fator dentro da metodologia também, a frequência. Isso é É, avaliado também. ou seja, a gente não quer que o cliente, como muitas vezes as pessoas querem que pague e não vai, né? A gente quer que o contrário, que ele pague, usufrua, evolua, né? E que a gente efetivamente esteja melhorando a vida dele ali conosco, né? Exatamente, porque, se ele não vem, vai chegar uma hora que ele vai sair, porque ele não vê evolução, porque ele não tá vindo, então realmente ele não vai evoluir. Então, pra gente não tem muita vantagem essa É, situação. A gente prefere que ele venha, que ele esteja junto com a gente aí o tempo todo. essa remarcação, ela vai poder ocorrer tanto no infantil quanto no adulto, ou Sim, na hidro. sim, todos os âmbitos. Aí só deixar claro na natação infantil que às vezes a gente tem a questão de adaptação. Ah, sim. Às vezes não é com o mesmo professor, o pai vai ter essa opção, Uhum. né, vai estar livre para ele ali as turmas que vão estar vagas, mas pode haver ali um problema de adaptação, porque criança tem muito isso. Sim, Eu sim. sou acostumada com a professora X. Quantas vezes a gente já teve problema de um professor de férias, um professor ficou doente, eu coloco outro no lugar, às vezes a criança não entra. Então, Isso também era uma questão dos pais, né, a troca constante de professor. Como que a Fibratec trabalhou para resolver isso? a gente tem trabalhado firme nisso, sabe, conversado muito com os nossos profissionais, né, e a importância de estarem junto com a gente, dessa troca, de uma falta. E aí a gente buscou professores, né, capacitados para estarem com a gente, fizemos algumas evoluções em termos de bonificações, de presença na turma, o número de clientes em turma, e isso evoluiu essa questão de a gente ter oscilações de professores. E a ideia é evoluir cada vez mais, né. Exatamente. Qual que é o papel, então, já falando deles, dessa equipe técnica na personalização e no sucesso das aulas? A equipe é primordial para isso, né, porque eles que estão diretamente ligados aos alunos, né, eu não tenho como estar aqui 24 horas, às a gente tem aula hoje de 6 da manhã às 21 horas da noite, então eu não tenho como estar aqui. Então eles e são 2 unidades. Então é a equipe, né, que move essa máquina toda. A gente dá o direcionamento, a gente cobra, a gente dá feedback, a gente conversa, mas a equipe é a primordial, é que está na linha de frente ali todos os dias com os nossos clientes. Então eles que são peça aí fundamental, então a gente sempre tem alinhamento para estar prezando ao máximo aí pelo atendimento do cliente. Esse é uma prioridade, né, nosso, Legal. atendimento do cliente. E qual que é o como é que, hoje vocês cuidam da experiência do aluno dentro e fora da piscina? Hoje a gente pensa, né, dentro da piscina, a melhor aula possível, a melhor experiência dele possível. E do acolhimento. A gente tem promovido eventos, onde gera, né, essa integração entre os alunos e os professores. A gente tem essa semana, inclusive, confraternização de alunos, que, assim, deu super certo no centro. Eles estão Na super sexta, né, animados. Na 18h30. sexta, às 18, eles estão super animados. Tem uma lista, tipo, eu fiquei surpresa, porque aí quem tomou frente foi professor, Isso que é que legal. foi professor que tomou frente, falou: "Não, vamos fazer". Então, assim, olha, gente, hoje a gente está com quase 50 alunos, Legal. numa confraternização só da natação adulta. E a gente vem aí o nosso triatlon também, que é um evento, Ah, esse vai ser top. vai ser É o segundo, maravilhoso. né? É o segundo, o primeiro deu super certo, o segundo vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência maravilhosa. E além de eventos que a gente está buscando também para natação infantil. Festivais de natação para estar motivando as crianças a virem, para trazer a família para estar assistindo, isso faz essa interação junto com a família. Então, esse cuidado que a gente tem, né, de estar trazendo esse cliente, ou dando feedback também, às vezes a gente vê um vídeo, né, que está postando, a gente: "Poxa, que legal você tá fazendo isso também". E alguns professores têm esse link com os alunos, sabe, de estar conversando, de estar dando um feedback fora, externo também.
É bem legal essa socialização entre eles. Eu queria voltar na questão do como você mesmo bem disse, a porta de entrada muitas vezes de uma vida ativa é a natação, Sim. né, então a gente acaba retomando no infantil, né. Então, eu queria que você, explicitasse para o público quais são os principais benefícios da natação para as crianças. Os benefícios eles são: ele melhora a capacidade cognitiva de aprendizado da criança, melhora o sono, a capacidade motora, são muitas. Capacidade motora, cognitiva, melhora do sono, até a melhora da alimentação. A questão da segurança aquática, que ela é muito importante. Hoje a gente tem relatos de bebezinho que conseguem cair e conseguir, e é isso a gente tenta trabalhar o máximo possível. Eu acho assim, lembrando assim, são esses. Além do fator de socialização entre eles também, que eles acabam assim, acaba que tem bebês e crianças que convivem muito no núcleo familiar, tem pais e responsáveis que resolvem levar a criança às vezes para a escola com 3, 4 anos, e ali eles acabam, tendo esse aprendizado de socialização, de saber dividir um brinquedo, de saber a hora de esperar, de saber a hora que ele tem que aceitar um comando, de regras, né, ele começa a ter ali às vezes um convívio com regras, porque dentro da aula de natação eu preciso ter algumas regras, porque senão ela não flui, ela vira uma bagunça e, né, não dá certo. Uhum. Então eu acho que é isso. Além dessa questão da toda questão fisiológica e física de uma forma geral, tem as questões comportamentais também. Legal. E como que a equipe trabalha no acolhimento dos pequenos e também dos pais, né? Hoje, né, a gente recebe os nossos alunos, eles vêm, recebe a recepção recepciona, né, esse pai, esse responsável, essa criança. Faz a fichinha deles e faz esse acolhimento e leva até nós. Lá a gente recebe da melhor forma possível, conversa com o responsável, explica como é que é esse primeiro momento na piscina, faz a aula. No final da aula a gente dá um relato, um pequeno feedbackzinho para o pai, explicando assim: "Olha", porque na verdade a nossa aula experimental, ela acaba sendo uma avaliação. Para verificar em qual nível, Para né? verificar, uma vez que a gente trabalha, né, com o nível de desenvolvimento, a gente faz essa aula experimental como um nivelamento, como uma avaliação. Então, a gente acolhe essa criança, faz essa aula, e aí dá o feedback: "Olha pai, ele tá dentro desse nível, por esse motivo", ou não, ele vai ter que evoluir para um nível à frente, porque ele já tem competências e habilidades que ele pode evoluir. E aí, esse responsável, né, dá retorno até a recepção. É assim que a gente faz aí com os nossos E o que alunos. que os papais e as mamães mais relatam, assim, de mudança da criança após o início das aulas? A criança, ela se torna mais com o passar do tempo, ela se torna mais segura, Uhum. ela se sente mais motivada, tá, ela igual eu vejo relatos de criança: "Ah, que meu filho não acorda cedo", o dia da natação ele acorda, ele é o primeiro a acordar para ir para natação. E melhora no sono, que muitas mães relatam melhora no sono, crianças que às vezes têm problema para dormir, custa para dormir, tem esses relatos que eles: "Nossa, meu filho chega em casa, dorme maravilhosamente bem". E além da melhora mesmo, às vezes crianças que não estavam engatinhando, por exemplo, vêm para a natação, começam a engatinhar com mais facilidade. Já teve questões de fala, do criança desenvolver fala. Às vezes tá com problema. Por quê? Porque às vezes não tinha convívio com outra criança, com outro ambiente, e ele começa a ter esse convívio. Então ele evolui, até na fala. Vamos falar, eh, agora do adulto. Quais são os principais benefícios físicos e mentais da natação para ele? O adulto ele procura, né, a natação por diversos fatores. Alguns somente pela qualidade de vida, outros porque é uma atividade prazerosa e precisa fazer. Outros por conta de questões mentais mesmo, porque a água ela é, querendo ou não, ela é já um meio relaxante. Então tem pessoas hoje que É mais procuram quentinho?
ainda mais quentinha, é um ambiente bem relaxante. Então ela tem vários benefícios. Ela aumenta condicionamento cardiorrespiratório, ela tem trabalho de muscular, trabalho de força, dependendo do tipo de treino, tem trabalho de potência, de resistência. Então ela trabalha várias capacidades físicas, trabalha a questão da saúde mental por conta da água em si. Ela já trabalha isso. E é uma atividade que, quando você está praticando, eu falo porque, assim, porque eu faço. Então, tem dia que eu tô nadando e você tá ali pensando, e é um momento de relaxamento. Então, tem muita gente que vem pra fazer a natação e fala assim: "Olha, hoje eu vou fazer um treino só deixa eu só nadar, tá? Não vou seguir o treino, eu vou fazer só da minha cabeça hoje", eles chegam pra falar assim com a gente. Então, a gente tem muito isso. A natação, ela tem é muito vasto, sabe, Os os benefícios. benefícios dela. É verdade que pessoas com dores, né, limitações ou ansiedade relatam melhoras assim também, né, com a natação? Sim, as dores sim, por conta do aquecimento da água e por conta do baixo impacto. Eu faço exercícios, muitas vezes, que principalmente, por exemplo, idosos que não conseguiriam fazer fora da água, que é a Mobiliza, questão né, da hidroginástica. aumenta a irrigação. Aumenta a irrigação, eu tenho uma questão a água por si só, por conta da pressão da água, ela já faz uma drenagem, ela ajuda na eliminação de toxinas por conta dessa drenagem. As vantagens da água aquecida, questão de dores, ou a questão do próprio peso corporal. Quando você tá na água, você parece que pesa menos, né, porque tem a força da água. Então ela tem essa vantagem. E aqui na Fibratec, você tem a água aquecida e ozonizada, não é isso? Isso. Hoje ela é aquecida e ozonizada. A gente usa cloro mesmo, assim, o mínimo que a vigilância sanitária exige da E gente. quais são os benefícios, assim, dela ser ozonizada e aquecida? O ozônio, ela evita questões de alergia, né, porque tem muita gente que tem alergia ao cloro. Então, ela evita a questão de alergias, de urticária na pele, cabelo não fica ruim, não fica duro, não fica verde para quem tem o cabelo louro. Então, assim, ela tem vários benefícios. E o próprio vapor do cloro, né? Uhum. O cloro, ele emite um vapor que às vezes costuma ser tóxico. Tóxico não, mas ele chega a ser irritativo. Pessoas têm Entendi. alergia respiratória por conta desse vapor, porque ele evapora e ele fica principalmente em cima da lâmina d'água. Então tem gente E o que ozônio, no contrário, ele não, o ozônio é um gás, né. melhora, né, essas Sim, relações, sim, né. Aqui também eu sei que tem um controle rigoroso da qualidade da água, né. temos. A gente tem um controle mensal, tá, é uma análise laboratorial, vem um laboratório aqui todo mês colhe, né, a amostra da nossa água e faz a análise da água, e eles liberam o resultado pra gente. Esse resultado é aberto para qualquer um, aqui no espaço, principalmente, ele fica exposto, você vai passar ali, você vai ver a qualquer momento, e a gente tem essa preocupação mesmo com a qualidade da nossa água. E aí tem um tratamento contínuo, né, dessa Sim, o água. tratamento é diário. O ozônio, ele é ligado 24 horas, então ele nunca para. E o cloro é todos os dias, né, dentro das medidas necessárias aí que a vigilância exige da gente. Fora as outras, fora a limpeza semanal e tudo mais. Aí, muita gente não sabe disso, né, ao escolher a piscina que você vai colocar seu bebê, seu filho ou você mesmo, fica ligado nisso, existe todo um protocolo, um laboratório que tem que ser pago para fazer essas análises, isso tem que ficar exposto, e só lugares credenciados, lugares sérios que contêm isso. Aqui na Fibratec, isso é condição sine qua non para que a prática ocorra, tá. Agora uma pergunta que não quer calar. Sabendo de todos esses projetos que você já está aplicando, como que você, Roberta, vê o futuro da modalidade dentro da Fibratec? A palavra é evolução. A gente quer cada dia mais trazer mais qualidade no atendimento, mais qualidade nas nossas aulas, buscar novas atividades para a gente trazer para os nossos clientes. E é isso, tá sempre melhorando, sempre evoluindo para estar entregando o melhor possível para os nossos clientes, para
que a experiência aqui dentro seja a melhor possível a cada visita à nossa unidade. E todas as transformações só foram possíveis porque a gente tem uma pesquisa que roda constantemente, né, Roberto? Onde o Isso. cliente nos fala o que está incomodando, o que podia melhorar, que é o NPS, e aí a gente conseguiu, né, ir ajustando todos esses fatores, como, por exemplo, atender a demanda do pai e da criança, a questão das aulas serem repostas, né, tudo isso escutando o cliente, o consumidor, né? Isso é muito importante também. Sim, a gente tem a pesquisa de satisfação, né, que é o NPS, enviada para o cliente com frequência. E aí a gente até vou abrir o espaço aqui, gente, para estar sempre respondendo. Por mais que às vezes a gente demore um pouco a dar uma tratativa, a estar dando um retorno para vocês, mas a gente tá sempre olhando. A gente é fator primordial, gente. Eu sento para trabalhar hoje na parte burocrática, vamos colocar assim, a primeira coisa que eu faço é abrir NPS. É isso. Vamos ver como é que tá. E a gente dá feedback. Você olha, essa situação tá assim, por isso. Ou falou, não, a gente não tinha nem, às vezes são coisas que a gente não tinha nem notado, que às vezes traz pra gente e a gente evolui naquilo que o cliente tá É, pedindo, não é nem como uma cobrança mesmo, demandando ali. demandando da É. gente. E isso norteou muito, né, dessas transformações, dessas evoluções pra gente. Não, show de bola. É, um ponto aqui que é interessante a gente trazer. Roberto está o tempo inteiro se especializando nesse período e ela acabou de ir para São Paulo para mergulhar, né, num curso só de gestão para melhorar a gestão ainda mais. E aí, o que que você viu lá que é bacana trazer para a galera do outro lado da câmera? Na parte de gestão, foram cursos muito bons. Questão de reconhecimento, acolher também os nossos colaboradores, porque eles são o nosso primeiro cliente, é o nosso colaborador. E isso é o que mais eles colocaram lá em voga. E processos bem definidos, processos bem traçados, alinhamentos constantes, feedbacks constantes, é o que faz a equipe evoluir. Então, assim, ter não só de baixo para cima, mas também de cima para baixo, ter essa comunicação. A palavra também que foi muito falada, com uma comunicação muito clara, comunicação assertiva, saber de fato, falei assim: "Você realmente entendeu o que eu falei? Uhum. Você está precisando de ajuda?". É comunicar mais claramente, de forma mais assertiva e mais clara. Comunicação. Bacana. Bom, a gente está chegando ao final, né, de mais uma entrevista. Acho que ficou claro aí o que que a natação representa na Fibratec, o momento que a gente está vivendo e o que que a gente espera evoluir e colher e as experiências que estão sendo melhoradas para vocês que são alunos aproveitarem aí, continuarem nos dando feedback, tá? O, o que que a natação representa para você, Roberto? Eu acho que vale você falar isso e deixar aí uma mensagem para alunos, professores e pais que fazem parte da piscina da Fibratec. A natação hoje é o que eu respiro, né. Então, assim, é vida. Não só como trabalho, mas porque voltei à prática, incentivo de colegas para poder estar se desafiando novamente. Então, assim, é o trabalho de todo dia. É porque é prazeroso, é o que eu gosto. E a água, ela me remete a muitas memórias, assim, afetivas, porque eu fui criada a vida inteira, tipo assim, indo pra praia, indo pra piscina. Então, eu aprendi a nadar muito cedo. Fiz aula de natação infantil, então é isso, sabe? A natação em si, não só o esporte, né? Mas o ambiente aquático, ela remete a muita coisa. Então, ela é o meu dia a dia. Ela é a minha vida, assim, hoje. E para os pais e responsáveis para estar dando continuidade. As experiências vão melhorar dentro da academia, assim, constantemente a gente está buscando essa evolução. Agradecer, né, primeiro, por confiar no nosso trabalho, por estar sempre com a gente, por estar dando feedback, porque quem dá feedback é porque gosta de estar e quer ver esse lugar melhor. Isso aí. Então, assim, o que eu tenho para falar é isso. Agradecer, gratidão por todos que estão aqui e falar que a gente tá
empenhado, buscar sempre evoluir para estar melhorando as expectativas aí. Show de bola. Olha, antes de você ir embora, a gente tem aqui um parceiraço. Ninguém sai daqui sem levar nada, né? Que é o Lourdes Square, né? Não sei se você já foi lá, eu sei que é uma pergunta retórica, né? Mas é para você ir lá e aproveitar. Tem 5 cozinhas, são experiências infinitas lá dentro, né? Uma loucura como é que eles conseguem operar isso tão bem. E tá aqui uma tacinha de vinho ou espumante lá ou rolha livre para que você vá lá curtir o Lourdes, Muito dar uma obrigada. relaxada, né? Um parceiraço nosso aqui, fica aqui no Espásio, um lugar maravilhoso, né? Um lugar lá encantador realmente, na figura aí do Bruno, do Tugão. Então queria agradecer e presentear você aí. Graças a eles a gente tem como receber muito bem nossos convidados aqui. Bom, para você do outro lado, chega ao final mais um Papo de Fibra. A gente se vê no próximo. Espero que vocês tenham gostado.